dia, queridas e queridos do meu coração. O meu nome é Bruna, eu faço parte do Ministério Universitário, mas especialmente hoje eu estou aqui em nome do Ministério de Mulheres para fazer um anúncio muito especial para vocês mulheres sobre a nossa próxima reunião ao vivo. Nós teremos uma convidada muitíssimo especial, nossa queridíssima Leslie, da Igreja de Goiânia, vai vir falar com a gente sobre autoestima, em uma conversa que a gente intitulou de Como Você Se Vê. Essa reunião vai acontecer na terça-feira, dia 15, às 19 horas, pelo Google Meet, esse aplicativo aqui, e a gente vai enviar o convite pelo WhatsApp. Lá vai ter um link, e você clica nesse link e já vai estar fazendo parte da nossa reunião. Queria muito pedir para que vocês não esqueçam de baixar o aplicativo. Esse aplicativo aqui, você pode baixar ele tanto na App Store quanto na Play Store. E se você não souber como fazer isso, entre em contato com alguma das mulheres que você conhece, que elas vão te direcionar para alguém que saiba baixar o aplicativo e vão te ajudar. Também convide as pessoas que você conhece, convide as suas irmãs, amigas, tias, mães, avós para participar desse tempo que vai ser muito especial. Espero vocês lá. Nos vemos na terça-feira, às 19 horas, no dia 15. Um beijão pra vocês! Bom dia! Bom dia! O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser, de um deserto seco e estéril, faz surgir verde mais belo. Bom dia, meu nome é Djalma, aqui ao meu lado está a minha linda esposa Dulce. Nós somos discípulos da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro há 17 anos. Estamos aqui para dar um bem-vindo a todos vocês. Por favor, abram as suas Bíblias em Isaías 41, do versículo 8 ao versículo 10. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe do fim da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E agora eu gostaria de pedir a minha Rosa de Sarão que orasse para a gente. Senhor, nosso Deus, glória seja dada ao seu nome. Muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui, onde vamos adorar, onde vamos encorajar uns aos outros com a palavra do Senhor.
Por favor, cuide de cada um que está participando, Pai, da confecção desse culto, que está organizando, as pessoas que vão pregar, as pessoas que vão cantar, as pessoas que vão participar de cada fase, de cada parte desse culto, Pai. E que a sua palavra possa alcançar muitas pessoas. Tantos os membros como as pessoas que estão vindo pela primeira vez a esse culto. Fique conosco e seja tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Eu sou o Ney, essa é a Cristina, e nós vamos orar, clamar a Deus que Ele nos atenda sobre a pandemia. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está nos ouvindo, e o Senhor tem nos ouvido, tem nos ajudado, tem sido nosso grande Deus, nosso Deus poderoso em todas as situações da nossa vida. Nós temos aprendido tanto sobre o Senhor. O Senhor vem conduzindo o seu povo já desde a antiguidade em segurança. E, Pai, nós temos visto o quanto o Senhor tem preservado e cuidado do seu povo, Deus. Ó Deus, muito obrigado porque temos recebido, Pai, tanta proteção do Senhor. Mas, Deus, nós estamos preocupados também com as pessoas no mundo, temos nos preocupado com aqueles que são mais vulneráveis, temos nos preocupado, Senhor, com os mais velhos. Ó Deus, temos irmãos que têm sido infectados também, mas que estão se recuperando, graças ao Senhor. E Deus, nós estamos aqui orando para que o Senhor continue operando. Ó Deus, abençoe os médicos, aqueles que têm buscado também, os cientistas, buscado também a cura nas vacinas. Pai, abençoe as nações, os cientistas, os governantes. Ó Deus, que o Senhor possa estar
colocando uma consciência cheia de amor para que cada um receba o tratamento que precisa quando chega em um hospital, Senhor. Pai, nossas crianças estão fora da escola e elas sentem muita falta. Ó Deus, ajuda-nos a voltar às atividades normais. Ó Deus, estejam com aqueles que estão doentes. Pai, nos ajude a ter confiança no Senhor, Pai. Mostra-nos que o Senhor é o nosso Deus através das curas, dos nossos queridos amigos, dos nossos parentes. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito muito, Deus. Mas nós estamos aqui para clamar e para pedir, porque nós confiamos no Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja com esse culto e abençoe muito esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu quero muito te agradecer pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, pela forma como o Senhor tem tratado cada um de nós, Pai. Nesse momento queremos pedir por tudo isso que está acontecendo no mundo. O Senhor tem consciência de tudo isso, o Senhor sabe de tudo, Pai, e eu peço que o Senhor esteja protegendo cada um de nós, como o Senhor tem feito. Eu oro muito agradecida, Pai, especialmente pela minha prima, Lana, que ficou mais de 2 meses internada, Pai, e quinta-feira passada já está de alta, já está no quarto, já saiu da UTI, e eu sou muito agradecida pela vida dela, Pai. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações. Obrigado. Também nossos amigos, Judimar e Verônica, e os filhos que conseguiram vencer essa doença. Eu quero muito te agradecer porque o Senhor ouviu as nossas orações. E peço que o Senhor continue, Pai, ouvindo as nossas orações pelos nossos entes queridos, amigos que estão passando por essa dificuldade, Pai, com essa doença. Eu sou muito agradecida por essa igreja, pelo amor que temos entre nós e muito obrigado, porque é muito bom orar e saber que em qualquer momento, em qualquer lugar, podemos falar com o Senhor, levar até o Senhor as nossas preocupações. Amém. Eu oro muito agradecida pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom domingo. Bom domingo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, és o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz, libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor
és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Senhor, obrigado por tudo que tens feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, 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 laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 laia. Bom dia a todos, bom dia Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, enfim, todos os demais amigos, amigas, familiares que nos assistem hoje de manhã. É uma alegria para mim poder mais uma vez estar aqui na sua casa, sei lá, no seu carro, no seu trabalho e tendo o privilégio de poder participar desse culto e desse momento de reflexão e estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado por todos aqueles que participaram desse culto, pelos louvores oferecidos a Deus, pelas orações oferecidas a Deus. Muito obrigado pela servidão de todos vocês. Obrigado por aqueles que não aparecem, que mais uma vez editaram, trabalharam, se esforçaram para oferecer esse culto nesse formato da melhor maneira possível para você. Eu espero que você goste e, gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar lá o seu joinha para que nós possamos avançar ainda mais com esse trabalho de espalhar o Evangelho,
na nossa cidade, no nosso país e agora também no mundo inteiro, né? Com a internet. Hoje eu vou continuar a série de aulas com o tema A Espera pela Cura. Domingo passado eu falei sobre se você quer ser curado, era uma pergunta, o tema do culto. Nós estudamos sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda e da necessidade que nós temos, primeiro, de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas doenças espirituais e olharmos para Jesus, para aquele que tem o poder de curar tanto o nosso corpo como a nossa alma. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se você não assistiu, vai aí no canal, ela está gravada. E hoje a gente vai falar sobre uma segunda aula. Nós vamos estudar sobre uma outra escritura na Bíblia que revela esse poder extraordinário de Jesus de nos curar e de nos salvar. E eu queria fazer uma oração inicialmente. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto que podemos oferecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de estudá-la agora. Abra o nosso coração para a cura, para o poder que ela tem a nos oferecer. Pai, o Senhor sabe que essas coisas que eu tenho falado aqui são reais na minha própria vida. E eu oro, Pai, que aqueles que me ouvem hoje e que talvez atravessam por tempos difíceis, de aflições, tanto no corpo como na alma ou na mente, possam ser abençoados pela história e pelas escrituras que leremos hoje. Conceda-nos, Pai, o Teu Espírito. Fala, Senhor, através de nós. Tudo isso eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar lendo uma escritura em Jó, capítulo 5, versículo 6, onde ele faz, um amigo de Jó fala assim para ele: pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. A aflição aparece em todos os lugares. A Bíblia está falando aqui que o nascimento do homem já é para as dificuldades. Não tem como fugir das adversidades e das provações que a vida nos oferece. E hoje eu quero ler uma história que vai nos mostrar o quanto é possível ser curado através das provações da vida. Esse é o tema da mensagem de hoje. A cura através das provas da vida. Vamos em João capítulo 11 e vamos ler a história de Jesus e Lázaro e as irmãs de Lázaro. Eu não vou ler todos os versículos porque é um texto longo, mas se você puder me acompanhar em João capítulo 11, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos. Isso está lá em João capítulo 12, versículo 1. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Só um parênteses aqui, esse amor aqui no português
vem do grego. No grego original, a palavra era ágape, que é um amor que vai além de uma simples simpatia. É um amor capaz de dar a vida pelo outro. Esse era o amor que Jesus tinha por essa família. Versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos pular para o versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Quem disse isso foi Marta. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Aquele que um dia vai enxugar toda lágrima está aqui tomando parte do choro de todos. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. O evangelista João não faz nada aqui para explicar como esse milagre aconteceu e torná-lo compreensível. Lázaro
que estava morto e enterrado há 4 dias, sai do túmulo como um ser humano e volta para casa. Nada é dito sobre a admiração de quem viu aquilo, sobre talvez o espanto de quem viu aquilo, sobre o louvor a Deus, sobre a gratidão que Marta e Maria e a família sentiram por aquele milagre. Eu acredito que tudo isso aconteceu, mas o evangelista João não estava preocupado com isso. O que o evangelista João queria comunicar para os seus leitores naquela época era sobre fé e incredulidade. E como, por meio das provas, a nossa alma, o nosso coração pode ser curado. Sabe, essa história é uma história de uma família que morava numa pequena aldeia em Betânia. Uma família muito feliz. Eles não tinham pai nem mãe, mas eram muito felizes, provavelmente. Era Lázaro, que no hebraico significa Eleazar, que em português é Deus socorre, Deus socorreu, e suas irmãs, Marta e Maria. Eles moravam juntos, provavelmente numa união boa e muito agradável, a ponto de Deus, de Jesus Cristo, abençoá-los com a presença e a amizade deles. Eles 3 amavam Jesus e frequentemente, ao que parece, Jesus visitava a casa deles. Tanto para Jesus como para os discípulos, sempre havia uma mesa, uma cama, comida na casa dessa família. Como é feliz e como é entusiasmante uma família inteira servindo e unida com Jesus Cristo. Diferentemente do paralítico lá de Betesda, que Jesus não conhecia, Jesus tinha uma relação muito íntima com Lázaro. Eles estavam muito felizes, provavelmente, e se alegravam em servir Jesus. Mas a aflição chegou na casa deles. Lázaro adoeceu. Até mesmo, amigos e amigas, as melhores famílias passam por aflição, precisam sentir aflição. Você já parou para pensar que talvez a aflição que você está sentindo agora, a dor que você está sentindo agora, não seja um chamado de Deus para que você o conheça, não seja um chamado de Deus para que Ele lhe visite e se revele a você? Mesmo pessoas que creem e servem a Deus podem adoecer. Lázaro adoeceu. João não fala para nós qual foi o tipo de doença, mas parece que era uma doença grave e mortal. E qual é o primeiro pensamento de Marta e Maria, das irmãs dele? Mandar um recado para o seu amigo Jesus. Sabe, Jesus sabe de tudo que acontece na nossa vida, mas é tão aliviante quando nós abrimos o nosso coração diante dele. Eu quero encorajar você com essa passagem, que em toda a sua aflição, manda um recado para Jesus. A gente manda tantos recados hoje, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Manda um recado para Jesus. Fala com Jesus. Se você está passando ou quando você passar por uma adversidade. Porque Jesus é um confidente que nunca vai nos trair. Jesus é um amigo que nunca vai nos rejeitar. Ele sempre vai nos apoiar, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus pode conceder a cura, tanto do corpo como da alma, que é o tema da nossa aula. Sabe, Marta e Maria sabem que só com uma palavra de seus lábios, Lázaro
pode ser curado. E uma viagem a Betânia não seria tão arriscada para Jesus. Com muita esperança, Marta e Maria enviam a Jesus um amável recado: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus recebe o recado e envia uma resposta que contém consolo, mas que dificilmente poderia compensar a sua própria ausência. No versículo 4, Jesus vai falar: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas o que acontece é que Lázaro não se recupera. Ele se anima talvez um pouco quando ele recebe esse recado, que a sua doença não vai acabar em morte, mas suas dores não diminuem. Ele está cheio de dores, de agonia. E por fim, Lázaro morre. A pergunta é: por que Jesus não estava ali? Por que ele não veio? Por que ele demorara tanto? Como lhe teria faltado bondade? Como as suas palavras poderiam ser verdadeiras? Ele disse que a doença não acabaria em morte, mas Lázaro morreu. E todos os enlutados estão ali reunidos para o sepultamento, para o enterro de Lázaro. Talvez Marta deveria ter ficado todas as noites em vigília, cuidando do irmão, preparando remédios caseiros, preparando alimentação nutritiva, chás, ervas medicinais. Por que ele não o fez? Bastava Jesus querer e a saúde de Lázaro teria sido restaurada. E não teria havido necessidade de tanto cansaço, de tanta vigília esgotante na vida dessa mulher. O que Jesus estava fazendo aqui? Marta sempre esteve disposta a servir Jesus. Lucas 10, 38. Você pode verificar lá. Mas ele não quis servir a ela. Parece isso. Ele não queria dar a Marta aquilo que o coração dela tanto desejava, a vida do seu irmão. Como é que Jesus pôde enviar uma promessa que ele parecia não cumprir e paralisar a esperança e abater a fé de Marta? Se pensarmos em Maria, talvez Maria tivesse ficado ao lado do irmão, quieta, sentada, ouvindo suas palavras enquanto ele morria. Talvez repetindo as palavras graciosas que ela ouvia de Jesus sempre que Jesus a visitava e ele ficava aos pés dele, e ela ficava aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para ensinar. Talvez Maria se esforçou e se esforçava para manter o ânimo do seu irmão. Talvez ela falasse assim com ele: Lázaro, ele virá. Ele pode demorar um pouco, mas nós o conhecemos. Seu coração é bom, ele acabará vindo. Mas por que Maria não foi poupada de derramar aquelas lágrimas ao ver que seu irmão realmente morrera? Ela não poderia acreditar nisso. Jesus a amava, mas era uma maneira estranha de demonstrar amor. Onde está ele? Por que está demorando tanto? Ela sabe, Jesus sabia que o irmão dela estava doente. Jesus sabia que ele tinha morrido, mas mesmo assim ele continua aonde ele está. Como perceber a compaixão de Jesus nessa circunstância? Como alcançar a misericórdia de Jesus nessa circunstância? Quando Jesus começa a falar da morte do seu amigo para os discípulos, ele não diz: lastimo que tenha me atrasado tanto. Ele vai falar no versículo 14: estou contente por não ter estado lá. Contente? Essa palavra não parece que está fora do lugar?
Lázaro já cheira mal no seu túmulo e Jesus está contente. Marta e Maria estão se debulhando em lágrimas de tristeza pela morte do irmão, porém Jesus, amigo delas, está alegre. É estranho demais quando lemos isso. Nós podemos ter certeza que Jesus sabe muito mais do que nós. Mas se nós estivéssemos conhecendo essa história agora, que a gente sabe o final, mas se nós estivéssemos conhecendo essa história agora, sem sabermos o final, é estranho demais perceber e ler que Jesus estava contente por não ter estado lá. Mas no versículo 15, ele continua: estou contente, diz ele, para o bem de vocês, por não ter estado lá, para que vocês creiam. Sabe, essa palavra aqui nos revela que Cristo não está contente por causa da tristeza de Marta e Maria, mas somente por causa do resultado dessa tristeza. Ele sabia que essa provação temporária ajudaria seus discípulos a alcançarem uma fé maior. E assim, Jesus consegue estar contente, mesmo nesse episódio tão triste e difícil. Jesus está dizendo isso aqui, ó. Estou contente para o bem de vocês, que eu não estava ali para impedir a aflição, porque já que ela veio, ensinará vocês a crerem em mim, e isso será muito melhor para vocês do que lhes ter sido poupada essa aflição. Eu quero te dar um tempo agora para você pensar na sua aflição, na sua dor, na sua doença, na sua adversidade. E talvez ouvir Jesus dizendo isso aqui para você. Isso será muito melhor para vocês do que lhes ter sido poupada essa aflição. Jesus, na sua infinita sabedoria e amor, atribuiu um valor tão grande à fé do seu povo, que ele não quer protegê-lo das provações, através das quais a fé é fortalecida. Jesus ficou contente porque a provação viera para o fortalecimento da fé dos apóstolos. A própria provação certamente tenderia a aumentar a fé dos apóstolos. A fé não provada pode até ser verdadeira, mas certamente é fraca. Nunca a fé prospera tão bem como quando todas as coisas lhe são contrárias. Nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa na adversidade. Em Sofonias capítulo 3, versículo 11, o profeta vai falar: naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Mansos e humildes. Em outras traduções você vai ler modestos e humildes, ou pobres e humildes. Por que mansos e humildes? Porque esses é que vão ficar na cidade e os orgulhosos vão ser retirados do Monte Santo. Porque uma pessoa mansa, uma pessoa pobre de espírito e humilde são mais preparados para confiarem em Deus. Uma pessoa mansa e humilde tem capacidade de ter fé. A fé não provada é de baixa estatura e tem a probabilidade de continuar anã enquanto ficar sem provações. A fé provada, irmãos,
traz experiência. E a experiência torna a vida com Deus real, verdadeira. Nós nunca conheceremos a amargura do pecado e a doçura do perdão antes de tê-las sentido. Não conhecemos nossa própria fraqueza antes de termos sido compelidos a passar pelos rios da vida. E nunca conheceremos o poder de Deus se não formos sustentados em meio às inundações da vida por Ele. Toda conversa a respeito de religião, toda conversa a respeito de um relacionamento com Deus, que não se baseia numa experiência verdadeira com Ele, não passa de conversa. Existe uma concentração de força no testemunho de quem passou pessoalmente por situações das quais os outros somente conhecem por ouvir falar, como se tivessem visto num mapa ou num quadro. A fé torna-se mais sólida, mais segura, mais intensa, quanto mais ela é exercitada na tribulação. Quanto mais a fé tiver sido abatida e abalada, mais ela é forte e firme. Sabe, se você é jovem na fé ou na idade e me assiste hoje, especialmente na idade e me assiste hoje, vocês vão passar por provações suficientes sem que as precisem procurar no tempo devido. Talvez você que está me assistindo hoje é jovem na idade. E eu quero dizer para você, jovem, que você vai passar por provações suficientes sem que as precise procurar no tempo devido. Então, se você não tem idade ainda para reivindicar o resultado da experiência que vem com as provações da vida, agradeça a Deus por todas as graças que Ele tem dado a você até agora. Louva a Deus pelo caminho que você já percorreu e ande de acordo com a palavra dEle, que com certeza você vai receber muitas bênçãos de Deus até a sua fé remover montanhas. Como a provação fortalece a fé, a segurança da carne é a maior inimiga da confiança em Deus. O sossego mundano é um grande inimigo da fé. Em Lucas 12, Jesus conta uma parábola de um homem que armazenou um monte de coisas no celeiro que ele tinha, construiu celeiros maiores e falou para ele mesmo que agora ele tinha uma grande quantidade de bens por muitos anos, que ele podia descansar, comer, se alegrar. E aí Jesus fala: insensato, nesta mesma noite sua vida vai ser exigida e quem vai ficar com tudo aquilo que você guardou? A segurança nas coisas materiais, a segurança em si mesmo é a pior inimiga da confiança em Deus. A aflição, ela é útil para a fé porque ela desmascara a fraqueza do ser humano. Lázaro era um homem bom, era um homem generoso, um grande amigo dos apóstolos, mas ele morreu. Maria também podia morrer, Marta também podia morrer. Deus faz murchar a planta debaixo cuja sombra nós ficamos sentados, a fim de que levantemos a Ele o nosso clamor e confiemos somente nele. O vazio do ser humano é uma lição que aprendemos lentamente e só o tempo de aflição consegue aplicar essa lição nas nossas vidas, do quanto nós somos vazios e fracos. A aflição é útil para a fé quando ela nos leva para Deus. Quando a minha alma está feliz,
e as coisas prosperam, geralmente eu não vivo tão perto de Deus. Mas quando vem a vergonha, o desprezo e o abatimento do espírito, aí eu me apego em Deus. Ó meu Deus, como Tu és querido a minha alma na noite, quando o sol se põe, ó estrela brilhante da manhã, quão docemente Tu brilhas. As provações têm um efeito fortalecedor na fé. Nós devemos ser jogados na água, senão nós nunca vamos aprender a nadar. Deus, na sua sabedoria, não coloca os seus servos em estufas, nem os cria na delicadeza, mas os expõe a provações, a fim de que saibam suportá-las quando elas chegarem. Se você é pai e quiser arruinar o seu filho, nunca deixe ele conhecer uma adversidade. Preserva o seu filho de todo o trabalho. Não permita que ele faça grande esforço. Diga para ele: filho querido, você nunca terá outra tarefa tão árdua. Satisfaça todas as suas vontades. Tenha dó do seu filho quando ele precisa ser castigado. Evite todas as decepções. Impeça todas as aflições na vida dele, que você vai arruinar a vida do seu filho. Mas se você colocar o seu filho onde precisa trabalhar, se você expor o seu filho às dificuldades da vida, dessa maneira você está fazendo do seu filho um homem. E quando ele fizer o serviço de um homem e suportar a provação de um homem, ele vai ter condições para tudo isso. Deus é um Pai assim, que não nos livra das aflições, porque Ele quer que nós tenhamos experiência. Jesus Cristo ficou contente. Ficou contente porque seus discípulos foram abençoados com a aflição. Jesus tem compaixão de nós, mas Ele trata do assunto com sabedoria. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Sabe? Jesus está contente porque talvez seu negócio não prosperou. Jesus está contente pela perda que você teve. Jesus está contente se você foi mandado embora do trabalho. Jesus está contente se aquele relacionamento que você sempre sonhou não deu certo. Jesus está contente porque você tem aquelas dores crônicas agudas, sem saber porquê muitas vezes. Jesus está contente com a sua fragilidade, se todas essas circunstâncias estiverem levando você para perto de Deus. Você nunca teria possuído a fé que você tem agora se a provação da sua fé não fosse semelhante ao fogo. Talvez você hoje é uma árvore que nunca teria se enraizado tão bem se o vento não tivesse balançado você para frente e para trás e levado a se agarrar firmemente nas verdades preciosas da graça de Deus. Sabe, o livramento que Cristo operou mediante a ressurreição de Lázaro também visava fortalecer a fé dos discípulos. Cristo pode operar nas piores situações. Jesus é capaz do impossível. A situação chegar ao pior, Lázaro, além de estar morto, já fora sepultado. Foi sepultado num túmulo nas rochas, que existiam muitas assim naquela época. Uma gruta natural. Era uma gruta fechada por uma grande pedra roliça, que corria numa fenda da rocha e tinha de ser rolada para o lado a fim de abrir a sepultura. A pedra já tinha tampado a entrada de sepultura de Lázaro. Já estava pútrido, podre.
Aqui estava um caso no qual o poder humano, obviamente, não podia fazer absolutamente nada. Médicos, remédios, música, a morte está sentada no trono rindo de tudo isso, menos de Jesus. Jesus chorou ao pensar em Lázaro e nas irmãs dele, que também choravam. O Verbo se fez carne. Os discípulos de Jesus aprenderam aqui, receberam aqui uma demonstração profunda de poder e de compaixão. Tudo isso, sem dúvida alguma, confirmou a fé dos apóstolos. Nas prisões que eles foram submetidos depois, diante das pessoas que os perseguiam, diante das pessoas que eles atendiam em seus ministérios, as igrejas que eles fundaram, que passaram por desafios, perseguições e provações. Sem dúvida, a lembrança desse dia, a lembrança desse poder que Jesus revelou para eles ali, ressuscitando Lázaro, ficou na memória do coração deles e fortaleceu a fé deles no futuro. Cristo considerava que valia qualquer esforço para que os seus servos tivessem uma fé forte. Independente das angústias e desgostos, o resultado seria muito benéfico para todos eles. Como a mãe que coloca o remédio amargo na boca da criança, e mesmo com o choro da criança, ela o faz beber tudo, por saber que a cura está em cada gota daquele remédio, ainda que amarga. Jesus ficou contente porque a provação viera para o fortalecimento da fé dos discípulos. Jesus ficou contente porque a provação viera para o fortalecimento da fé da família. Marta e Maria tinham fé, mas essa fé não era muito forte, porque duvidaram do amor de Cristo quando elas disseram para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, no versículo 21. Por que não estavas aqui? Não nos ama? Por que demoraste, Jesus? Certamente Marta e Maria duvidaram do poder de Deus. Jesus está aqui lapidando a fé de Marta e de Maria. Quanto mais amado você for, mais cortado e podado você vai ser. Nós que somos amados por Deus, não devemos ficar pasmados com as provações, mas pelo contrário, devemos abrir as portas para elas e dizer: bem-vinda, provação, porque ela vem para nos amadurecer e para firmar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus Cristo. A provação foi acompanhada de uma visita, e a visita de uma comunhão muito especial, porque Jesus chorou com aquelas que choravam. Jesus vai fazer tudo para visitar você e eu nas suas aflições. Jesus está sentado agora na beira da tua cama, chorando com você enquanto você estiver doente. Não existe comunhão com Cristo tão amável e tão doce quanto aquela que vem até nós quando estamos em provações profundas. Cristo vai revelar os seus segredos a você quando o mundo estiver contra você e quando você estiver cercado por provações. Em situações assim, há um amor especial, há uma visita especial, há uma comunhão especial. E em dias futuros, você vai falar a respeito dessas provações. Doce aflição que trouxe meu Salvador para mais perto de mim. Eu e você vamos continuar murmurando ou vamos dizer: estou contente porque meu Senhor não me livrou, porque a provação fortaleceu
a minha fé. Quando eu conseguir olhar dentro dos olhos de Deus e dizer, seja feita a tua vontade, então a mão dele que afligia completou a sua obra na minha vida. E por fim, Jesus ficou contente porque a provação viera para dar fé a outras pessoas. Se formos lá no versículo 45 do capítulo 11 de João, depois da ressurreição de Lázaro, João vai falar assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, João fala aqui que muitos daqueles que estavam lá naquele momento de luto de Marta e Maria e que presenciaram o poder de Jesus ressuscitando Lázaro da morte, que aqueles judeus passaram a crer em Jesus Cristo. Sabe, é muito provável que você tenha tido em algum momento da sua vida alguma espécie de aflição, de adversidade ou trauma ou alguma luta emocional. E você não gostaria de ter experimentado aquilo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, eu estou contente para o seu bem, por eu não ter estado lá, porque isso fez com que você cresce em mim. As aflições nos levam a ter fé em Jesus Cristo. Quantos de nós aqui nunca pensamos em Deus? Quantos de nós que assistem hoje esse culto nunca tiveram a fé ou o desejo de conhecer a Deus até que a vida trouxe uma adversidade, uma aflição, uma dificuldade grande, da qual você foi incapaz de resolver, ou um trauma grande, uma tristeza profunda que você não esperava, uma perda. E aquilo ali foi o estupim, foi a válvula que produziu em você a decisão, o desejo, a fé em Deus. E a partir dali, você começou a construir uma relação com Deus. Porque as aflições nos obrigam a ficar cara a cara com a dura realidade. Talvez alguém aqui que está me ouvindo já ficou à beira da morte. Talvez você já sentiu a morte muito próxima. Jesus está contente com isso. Por incrível que pareça. Porque esse é o caminho para você encontrar a confiança genuína em Deus. As aflições nos ajudam a crer em Cristo quando elas são seguidas por grandes livramentos. Foi isso que aconteceu aqui. Era uma aflição que Marta, Maria, Lázaro estavam vivendo. E o livramento, a cura, o milagre fez com que outras pessoas passassem a acreditar em Jesus Cristo. Quantos aqui talvez não tenham sido levantados de um leito de enfermidade ou não foram ajudados num período difícil da vida? E o quanto isso produziu em você gratidão a Deus? O quanto isso não fez você louvar a Deus pela bondade dele? O quanto isso, esse livramento que Deus te deu, não te deu um desejo de retribuir e entregar a Ele o seu coração? Muitas pessoas foram levadas a Deus como resposta de oração, porque Deus foi gracioso com elas no seu tempo de aflição. A misericórdia de Deus atingiu e alcançou a oração dessas pessoas. E veio o livramento, a bênção. E por essa razão, essas pessoas hoje, talvez você hoje, louve a Deus, ame a Deus e sirva a Deus por conta disso. Meu amigo e minha amiga que estão me ouvindo hoje, se você está passando por um tempo como esse, de provação profunda, de adversidade, de aflição, de traumas, de dor física ou emocional ou mental,
creia que talvez Deus está permitindo isso na sua vida, para que você passe a confiar nele e que quando ele livrar você, que eu não sei quando, nem de que forma, você vai passar a louvá-lo e a entregar a sua vida por completo a ele. Para o seu bem, estou contente por não ter estado lá, para fazer cessar a aflição, para que vocês creiam. Jesus está contente, porque a provação viera para fortalecer a fé dos discípulos. Jesus está contente, pois a provação viera para fortalecer a fé da família. Jesus está contente, pois a provação viera para fortalecer a fé de outras pessoas que não acreditavam nele. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos agora, em oração, lembrar de Jesus e celebrar juntos a Santa Ceia. Vamos orar. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado porque Jesus, em toda a sua sabedoria infinita e no seu amor imenso, sabe que em tudo que acontece em nossas vidas, em especial as aflições, as provas, as adversidades, tem uma razão de fazer com que nós possamos crescer na nossa confiança nele, na certeza que ele virá e nos trará o livramento futuro. Pai, obrigado porque ele viveu assim, porque ele passou por inúmeros momentos de dor, de aflição, de perdas. E ele depositou, Pai, a confiança dele no Senhor. E mesmo na cruz, ele continuou confiando no Senhor. E o Senhor o livrou. E hoje ele é vivo e pode falar conosco sobre os caminhos que ele seguiu e que nós também podemos seguir da mesma forma. Obrigado por Jesus, Pai. E tudo isso oramos no nome dele. Amém.
tudo bem? Meu nome é Lourdes, gostaria de contar um pedacinho da minha história para vocês. Então, né, eu sou mineira e perdi meus pais cedo, né, em Minas, e aí precisei, na verdade foi preciso eu vir para cá, mas antes disso eu fui doada para uma outra família, a gente sofreu um pouco lá, né, por ser criança. E aí meus irmãos já moravam, né, da parte de pai, já moravam aqui no Rio, e um desses irmãos, né, foram me buscar em Minas para poder, precisou, na verdade, me internar no colégio interno, porque eles também não tinham muitas condições para nos manter aqui no Rio, né, mas foi tão importante porque lá eu pude estudar, pude concluir meus estudos, me tornar professora, ter uma profissão, foi bem importante para mim, para minha vida. E nesse período todo, né, durante essas visitas que haviam lá, foi se diminuindo a visita deles e eu fui perdendo contato com eles. Então já saí de lá já adulta, né, e com um desejo muito grande de poder estudar, de poder continuar a procurar os meus irmãos, saber onde eles estavam, que a turma é grande, e de repente pelas redes sociais eu consigo achar, né, meus irmãos, e um deles morava aqui no Rio mesmo, só que em São Gonçalo. Então, para minha alegria, a gente pôde estar lá com a nossa família, eu marco nossos filhos, e a gente passou alguns natais juntos, né, pudemos compartilhar com eles lá a nossa vida, né, o que nós tínhamos feito, e de repente, né, estava tudo muito bem, mas de repente esse meu irmão mais velho, que foi justamente que me pegou em Minas, lá na roça para trazer para o Rio, esse irmão ficou doente e foi diagnosticado com câncer, e um câncer bem agressivo. Então com isso, não vou dizer que o mundo caiu, mas me abateu de uma tristeza muito grande, de uma impotência muito grande, de pensar, Deus, agora que eu consigo encontrar os meus irmãos, agora que eu tenho contato, e tão pouco tempo que a gente passou com ele, mais ou menos 2 anos, ele veio a falecer devido a essa situação, né? Então a gente se abate, fica triste, se questiona, mas... sabe, algo que depois que me alegrou bastante foi pensar, né? Eu li uma escritura e aí depois eu comecei a pensar assim, puxa, Deus me ama, né? Deus me deu a oportunidade de estar com Ele ainda que pouco tempo, porque é o plano de Deus, né? Então isso foi uma cura para minha alma, né? Eu me senti bem, me senti confortável com Deus. E essa escritura eu queria dividir com vocês, que é Romanos 8, 28. Vou dar uma lidinha para vocês. Tá. Tá aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que incrível, né? Saber que Deus age em todas as coisas, né? Então a minha alegria foi de poder ter conhecido a Deus, de poder amar a Deus, de poder ter tido a oportunidade, né, de estar perto dele e saber que Deus estava agindo, né, por bem de todas as coisas, por bem da minha vida, por bem, pelo menos me deu esse desejo realizado, que foi realmente poder encontrar os meus irmãos, né? Então isso foi uma cura para minha alma, isso foi uma alegria, e é isso que eu queria deixar hoje com vocês, compartilhar com vocês. Obrigada. Bom dia, esse é o momento das ofertas e eu vou compartilhar uma história que aconteceu essa semana aqui em casa com a gente. A minha sogra, ela foi pega de surpresa e vai precisar fazer uma obra que ela não estava esperando na casa dela, né? E ela pediu a nossa ajuda para ajudar a organizar essa demanda, mas nós também planejamos ajudá-la financeiramente nesse imprevisto. E aí foi interessante porque chegou o momento que eu e minha esposa, a gente precisou estabelecer qual o valor que a gente iria contribuir.
nessa situação. Afinal de contas, não dá para a gente medir o quanto de carinho, afeição a gente tem pela mãe, pelo pai, por um ente querido tão próximo de nós. É difícil mensurar isso financeiramente, mas foi necessário fazer isso. Nós tomamos a decisão, escolhemos um valor que expressa o nosso carinho, o nosso amor pela vida da pessoa naquela situação específica, mas que também não iria comprometer o nosso orçamento da família, né? E assim foi feito. Então, é interessante que no momento da gente ofertar a Deus, é importante estabelecer um valor que expresse essa gratidão a Deus, o carinho por Deus, né? Que não seja um valor qualquer, né? E até diria um valor sacrificial, mas que também não comprometa seriamente a renda da sua família. Então, esse exercício é fundamental na hora de ofertar. Mas tem pessoas que não conseguem, não fazem bem esse exercício. E, aliás, fazem muito mal nesse contexto das ofertas. E tem 2 escrituras que falam sobre isso. A primeira é Marcos 7, do 9 ao 13. Vamos lá. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Nessa escritura, a pessoa, como ela fazia oferta para Deus, né, então ela entendeu que não tinha obrigações para com seus parentes, né, e Jesus condenou essa atitude, né, uma atitude de barganha com Deus, né. A outra escritura é Marcos 12, do 13 ao 17, que diz o seguinte: depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem uma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. Eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Veja que aqui tem mais uma situação de barganha. Eles entenderam que, já que fazem as ofertas para o templo, para Deus e todo o sistema que já havia entre os judeus, não era necessário eles pagarem imposto para uma nação que os estava dominando, né? Uma coisa meio que substituindo a outra. Mais uma vez, uma barganha envolvendo as ofertas. E Jesus falou: não, negativo. Você mantém o seu compromisso com Deus e também com as autoridades, né? Então, é muito importante a gente desenvolver um coração que vai ofertar a Deus voluntariamente, com o coração correto, né? Sem permitir esse tipo de trocas e barganhas com outras situações das nossas vidas. Então vamos orar para que Deus nos direcione nesse momento. Vai aparecer, antes de orar, vai aparecer também a conta da igreja.
para que você possa fazer o depósito, a sua oferta por meio de depósito. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por podermos ofertar ao Senhor, participar desse privilégio, desse momento, de poder honrar o Senhor com os recursos financeiros que o Senhor mesmo nos deu, Pai. Eu oro para que o Senhor ajuste os nossos corações, nos ajude a sermos generosos, principalmente nesse momento de pandemia, onde há tantas necessidades com relação às ofertas, Pai. Eu peço ao Senhor para que o Senhor nos dê corações generosos, gratos, e que o Senhor aceite aquilo que vamos oferecer, Pai. Por favor, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Valeu, pessoal! Esse foi o nosso culto. Se você gostou, aperta o gostei aí embaixo, o joinha, o like, como você quiser chamar esse botão. Se inscreve também no canal se você ainda não fez isso. Isso tudo ajuda muito para que outras pessoas consigam ouvir, receber esses vídeos, né? E ouvir falar sobre Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, gostaria de ouvir falar mais sobre ele, a gente tem aqui na descrição do vídeo um link para você colocar lá alguns dos seus dados, se você tiver afim, e alguma pessoa pode entrar em contato com você para falar mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Se você tem algum pedido de oração também, a gente tem também aqui embaixo outro link para isso, e você pode colocar ali exatamente o que você está querendo, o que você gostaria de pedir para a igreja. É isso, gente. Esse foi o nosso domingo. Tenham um ótimo fim de semana. Beijo para todos. Tchau!